Vamos lá então, em 3, 2, 1 e... Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Dinheirando. Eu me chamo Júnior Tavares e hoje nós vamos fazer uma breve análise sobre o fundo imobiliário BCFF11, um dos principais fundos de fundos negociados aqui na nossa bolsa de valores. Então nesse vídeo nós vamos responder algumas perguntas como se vale realmente a pena investir nesse fundo, se é um fundo que tem risco de quebrar e claro, como esse fundo vem sendo afetado com a nova Selic que está hoje em 13,75%. Então essas perguntas e várias outras nós vamos respondendo depois da vinheta, vamos lá! Galera, o FI-BTG Pactual Fundo de Fundo é um fundo de fundo ou FOF que é negociado aqui na nossa bolsa de valores. Quando eu digo fundo de fundo é porque basicamente esse fundo ele pega os recursos dos acionistas e investe principalmente em outros fundos imobiliários. Então é um fundo que investe em fundo. Bom, o BCFF11 é um fundo imobiliário do tipo Ambima, ou seja, os seus recursos financeiros serão utilizados ali para serem investidos no setor imobiliário, como lajes corporativas, hospitais, galpões logísticos, shoppings e vários outros tipos de imóveis. Mas claro, vale ressaltar que por mais que seja um FOF, ou seja, um fundo de fundo, o BCFF11 também investe diretamente em alguns imóveis e também tem uma forte exposição no mercado de CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Bom, olhando essa imagem aí a gente consegue ver como está distribuído os investimentos do BCFF11. Você pode ver aqui que basicamente a metade do patrimônio do fundo está alocado no mercado de CRIs, investindo diretamente nesses papéis ou investindo em fundos que investem nesses papéis. Mas além disso, eles têm 25% aí do seu patrimônio alocado em lajes corporativas. Inclusive, recentemente eles fizeram a aquisição da AZ Tower, um prédio referência aqui em São Paulo e que promete gerar bons resultados aí para esse fundo. Mas além disso, o BCFF11 tem ali 8% concentrado em contratos atípicos, 6% em shoppings e o restante em outros tipos de ativos que correspondem a uma parte menor do fundo. Bom, como vocês podem ver, o BCFF11 é um fundo imobiliário que vai te dar ali uma ampla diversificação em diferentes ativos no mercado imobiliário. E isso não é uma particularidade somente do BCFF11, afinal, isso é uma particularidade de todo fundo de fundo que você for investir. Ainda nesse papo de diversificação, só para vocês terem noção, o BCFF11 tem mais de 50 fundos imobiliários na sua carteira. Algo próximo aí a 58. E aí a gente entra numa questão muito importante, né? Será que o BCFF11 é algo que pode quebrar? E claro que tudo pode quebrar, toda empresa pode quebrar, todo fundo imobiliário pode ter problemas e pode quebrar. Entretanto, a probabilidade disso é muito baixa, afinal é um fundo que está bem diversificado, que está diversificado de uma forma inteligente e teria que ter um baita problema aí nesses mais de 50 fundos imobiliários para o fundo acender realmente essa luz de emergência. Então o risco de solvência do BCFF11 é algo bem pouco provável. Bom galera, vamos partir então agora para os gráficos. Vou utilizar aqui o site Funds Explorer para a gente conseguir trazer algumas informações relevantes e de extrema importância sobre o BCFF11. Vamos lá! Bom galera, o BCFF11, como vocês podem ver, está sendo negociado hoje a R$ 68,00, tá? Hoje é o dia 7 de agosto, estou gravando no domingão, entretanto, quando você for olhar isso, pode ser que esse valor esteja um pouquinho diferente. Ele tem um bom volume de negociação diária, né? Então isso mostra que é um fundo imobiliário que tem bastante liquidez, então se você quiser vender ou quiser comprar, vai ter sempre alguém querendo vender para você ou vai ter sempre alguém querendo comprar de você. O último rendimento que ele pagou foi de 56 centavos por cota e tem aqui um dividend yield de 0,82%. Dividend yield nada mais é do que a relação percentual entre o valor que você investe versus os valores que você vai receber de proventos aí ao longo do tempo. Esse é um fundo imobiliário gigantesco, tem quase 2 bilhões de reais de patrimônio líquido e ele tem um valor patrimonial de R$ 77,10. Só que se a gente for analisar, ele está sendo negociado hoje a R$ 68,00. Ou seja, esse é um fundo que está sendo negociado abaixo do valor de patrimônio. Então, se você acredita nesse fundo imobiliário e já tem ele na carteira, pode ser que seja uma boa oportunidade aí de você aumentar a sua participação nesse fundo, afinal ele está sendo negociado por um valor abaixo do que teoricamente ele vale. Então, pode ser uma oportunidade para você. Bom, o BCFF11 é um fundo imobiliário voltado aos investidores no geral, então qualquer tipo de investidor pode investir. Bom, ele começou com um patrimônio inicial de 145 milhões e hoje já está chegando na casa dos 2 bilhões, então é um fundo imobiliário que vem crescendo bastante.
E é um fundo imobiliário que tem mais de 20 milhões de cotas emitidas, então realmente é um fundo que está sendo negociado a todo momento, reforça aí a ideia de que tem bastante liquidez. Olhando aqui pelos dividendos, ou seja, aquela graninha que você recebe todos os meses quando você investe em fundo imobiliário, ele é um fundo imobiliário que apresenta bastante constância nos valores que paga, né? Então, se a gente for ver aqui, ele sempre fica entre 50 e 60 centavos, então varia bem pouco. Então, é um fundo que realmente nos últimos anos vem apresentando uma determinada constância no valor que você vai receber todos os meses. O mesmo se repete aqui para a questão do dividend yield, ele apresenta uma boa constância aí nos valores que apresenta, e isso é muito bom, porque você consegue ter meio que uma previsibilidade nos valores que vai receber e pode ver se esse fundo se encaixa ou não ali na sua carteira de FIIs, caso você queira receber uma boa grana aí de fundos imobiliários todos os meses. Entretanto, quando a gente fala de cotação, essa constância já não é tão presente assim. A gente consegue ver aqui que ele vem caindo bastante, né, nesses últimos meses e dias também, e é um fundo que reage principalmente aos períodos de dificuldades na nossa economia. Se a gente for olhar aqui, essa queda aqui foi principalmente em 2020, quando nós estávamos passando pela pandemia, e essa outra queda aqui foi quando nós estávamos lá em 2016 passando por uma forte recessão econômica em nosso país. Então, os FOFs, não somente o BCFF11, mas todos os demais FOFs no mercado, sofrem bastante com esses ciclos econômicos que nós vamos passando ao longo do tempo. E claro, isso reforça bastante a estratégia dos gestores do fundo de alocar boa parte do patrimônio do fundo nesses certificados de recebíveis imobiliários, tá? Isso é algo muito importante, afinal é um investimento que tende a ter uma determinada valorização em ciclos de altas de juros, e claro, com isso o fundo tende a não sofrer tanto com esse ciclo de mercado adverso, com a Selic a 13,75%, e também faz com que o fundo continue, de certa forma, atrativo aí para novos investidores, e com a chegada de novos investidores, o fundo tende a ter mais capital para investir e, claro, ter ainda mais lucro. Porque quando a taxa Selic sobe bastante assim, a gente entra principalmente na questão do custo de oportunidade. Por quê? Pensa só você como investidor. Você está vendo ali investimentos de renda fixa que tem garantia do governo federal, que tem garantia do FGC, pagando tranquilamente mais de 1% ao mês. Fica muito difícil você, talvez um investidor que não tem tanto conhecimento assim, se expor na renda variável em investimentos que não têm essas garantias e que dificilmente vai te trazer essa rentabilidade. Então, naturalmente, quando a Selic sobe bastante, os investidores tendem a optar por investimentos de renda fixa, e com isso os investimentos de renda variável, não somente o BCFF11, tendem a sofrer um pouquinho mais com esse ciclo de alta de juros, que é o caso agora. Só que uma dica muito importante é que você tem que aproveitar justamente esses ciclos de mercados para conseguir investir em bons ativos por um valor abaixo, porque como eu mencionei para você, quando a Selic sobe assim, o efeito manada é o que? Vários investidores tendem a ir para renda fixa para aproveitar a alta rentabilidade que esses investimentos oferecem. Entretanto, grandes empresas e grandes fundos imobiliários passam a ser negociados por um valor abaixo do seu valor justo, como é o caso que nós vemos aqui, né, no BCFF11, que está com um P sobre VP abaixo de 1. Isso significa que ele está sendo negociado por um valor abaixo do que ele realmente vale. Afinal, o valor patrimonial dele é de R$ 77, mas ele está sendo negociado só a 68. E esse exemplo se replica para uma série de investimentos de fundos imobiliários e também ações de empresas, tá? Nesse momento de alta de juros, aproveita, dá uma olhada aí na renda variável, dá uma olhada também nos fundos imobiliários, que você pode aproveitar boas oportunidades de investir em bons ativos por um valor abaixo do que eles realmente valem. Por quê? À medida em que a Selic for diminuindo, e isso tende a acontecer até o final do ano e para os próximos anos, a tendência é esses investidores voltarem para a renda variável, afinal, a rentabilidade dos ativos de renda fixa vão estar mais baixa. E com isso, eles vão pagar muito caro por esses investimentos que hoje estão muito baratos e eles não querem saber. Então, sempre isso em mente, tá? Selic alta não significa que você só tem que investir em renda fixa, muito pelo contrário, tem muita oportunidade na renda variável e o BCFF11 pode ser uma dessas oportunidades. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre algumas informações adicionais sobre o BCFF11, mas que são de extrema importância que você tenha em mente caso você já invista ou queira investir, tá? Vamos lá. A primeira delas é que, claro, os gestores fazem um bom trabalho nesse fundo, entretanto, você tem que remunerar esses gestores. E essa remuneração
é através de taxas, tá? Todo tipo de fundo que você investir, aqueles que cobram taxa justamente para remunerar os gestores, que são as pessoas que estão investindo o seu dinheiro. Então, o BCFF11 vai cobrar duas taxas principais. A primeira é a taxa de gestão, que é de 1,10% ao ano sobre o patrimônio total que você tem alocado no fundo. E a segunda é uma taxa que vai para o banco escriturador, que é a taxa de escrituração, que é uma taxa que é de 0,3% ao ano, tá bom? Geralmente essa taxa tem um valor máximo de 0,3 e o BCFF11 cobra aí a taxa máxima, tá? Além disso, o BCFF11 tem uma política de pagamento de dividendos bem rígida, tá? Eles sempre vão estar pagando 95% do lucro auferido seguindo o regime de caixa, ou seja, quando eles terem o dinheiro, eles vão lá e vão distribuir para os cotistas, no caso nós investidores. Além disso, o BCFF11 sempre busca fazer o pagamento no 10º dia útil do mês subsequente à realização do lucro, tá? Mas e aí, me conta aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse fundo, o que você achou dessa análise e também coloca aqui sugestões de próximos fundos pra gente fazer uma análise, tá bom? Bom, particularmente, BCFF11 é um fundo bem popular que geralmente está sempre na carteira dos investidores. Foi um dos primeiros fundos que eu investi, mas claro, isso daqui não é uma recomendação de investimento, é um fundo que tem seus problemas, mas que também tem as suas virtudes. Eu espero que você tenha entendido. Se você aprendeu, curtiu, deixa aquele like pra gente saber. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para o canal continuar crescendo. Se inscreva no canal para ficar por dentro das próximas dicas. E é isso aí. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, sugestões, críticas, enfim, vamos trocar uma ideia aí sobre tudo isso. Até o próximo vídeo, sigam lá no canal Dinheirando no Instagram, tem bastante bate-papo por lá também. E é isso, rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.